a gravar nossa aula. Bem, vamos dar início. Deixa eu ver que está chegando gente. Maravilha. Vamos estudar sobre as epístolas do apóstolo Paulo. As epístolas do apóstolo Paulo, e não somente as epístolas, mas na aula de hoje nós vamos analisar um pouco sobre a vida e trajetória do apóstolo Paulo, né? A vida e a trajetória. Então, as cartas de Paulo, sem dúvida alguma, são cartas de suma importância para o nosso aprendizado cristão, até porque o Novo Testamento contém 27 livros. E dos seus 27 livros, 13 cartas ou 13 epístolas são de autoria do apóstolo Paulo. Então, toda a linha doutrinária da igreja cristã, Paulo tem aí uma grande parcela, uma grande contribuição em toda a questão doutrinária da igreja. Não somente na questão sistemática, mas também na questão dogmática e até mesmo exegética. Então, o que nós vamos estar estudando neste curso das epístolas paulinas? Vamos estar estudando a vida e a trajetória do apóstolo Paulo, desde a infância, o nascimento, a conversão, os 14 anos que ele passa da sua conversão ao início do seu ministério, e depois o ministério de Paulo, baseado inclusive nas suas viagens missionárias, mas naturalmente baseado na, nas questões doutrinárias de cada carta, de cada epístola do apóstolo Paulo, tá? Então, a introdução de cada carta, o conteúdo de cada carta. Então, nós vamos analisar Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, as epístolas pastorais, né, como Timóteo, Tito, Filemon, todas as pastorais. As cartas do apóstolo Paulo, ela também tem algo assim, coisas surpreendentes. Por quê? Porque você pega Romanos, carta de Paulo aos Romanos, as cartas de primeira e segunda Coríntios, pega também Gálatas, você tem ali o quê? Uma soteriologia, uma visão da salvação, do aspecto salvífico e da obra de Cristo pela salvação do homem. Você analisa Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, você tem cartas
cristológica, em que a cristologia ela é defendida pelo apóstolo de uma forma maravilhosa. Primeira, segunda Tessalonicense são cartas escatológicas. Ele trata do fim de todas as coisas, inclusive do arrebatamento da igreja, dá muita ênfase na, na questão arrebatamento. E as pastorais, né? São as ministeriais, primeira e segunda Timóteo e Tito, tá? Então, nós vamos dividir em 4 grupos de cartas, tá? Ou 4 blocos de cartas, de epístolas, para estarmos estudando acerca do apóstolo Paulo. Espera aí, deixa. Está chegando gente aqui. Maravilha. Tá. Essa aula, exclusivamente essa aula, ela também está sendo transmitida pelo YouTube, tá? Pelo YouTube. Não será todo o curso transmitido pelo YouTube, mas a aula de hoje, sim, a aula de hoje será transmitida também pelo YouTube. Então, deixa eu dar aqui os meus bem-vindos. Deixa eu ver. Irmã Beth está aí. Deus abençoe, irmã Elizabeth. Irmã Denis. Deus abençoe. Ivan, como sempre, é o primeiro a entrar, né? Primeiro a entrar, talvez seja o mais ansioso aí da turma. Irmão Melo, Deus abençoe, Melo. Então, irmã Denis, irmão Melo são do Rio de Janeiro, gente, da Rio das Ostras, e também a Leia, nossa secretária Leia. É ela que põe e tira todo mundo aí do grupo, tá? Então, fique esperto com a Leia aí. Marcílio, aqui de São Paulo, Ivan, da Paraíba, e a irmã Beth, aqui de São Paulo também, né? Reinaldo, Minas Gerais. Irmã Ruth, conseguiu entrar aí hoje, irmã Ruth. Deus abençoe. Então, irmã Ruth, tá? Inclusive aí, ó, excelente cantora, viu, gente? Quem tiver aí um congressão aí na sua igreja, uma festividade, irmã Ruth de Jesus, tá? É uma de nossas cantoras ali na Assembleia de Deus, Vila Olímpia, ou seja, a igreja em que ela congrega, né? Mas como cantora, ela está livre aí para atender a agenda na sua igreja também. Bem, vamos aqui, gente. Deixa eu dar aqui só uma mexidinha. Então, o que nós vamos estudar? Epístolas de Paulo, tá? Vamos, para quem não me conhece, aqui todo mundo conhece, mas para quem tá vendo aí outra rede social, eu sou o pastor Aldemário Brandão, tá? Sou professor de teologia desde 1992, tá? E a FATESB é uma faculdade teológica fundada em 1996. Nós ministramos os cursos bacharel em teologia, médio em teologia, básico em teologia, ciências bíblicas, tá? E temos outros cursos extras curriculares, como Daniel e Apocalipse, temos interpretação bíblica, então temos aí vários cursos aí para você cursar conosco. Então vamos aqui, gente,
diretamente ao nosso assunto. Esta aula, como eu falei no começo, está sendo também gravada e depois todos os nossos alunos vão receber essa aula. A vida de Paulo de Tarso, né? Da infância à morte. Então, antes de nós entrarmos nas cartas, nas epístolas do apóstolo Paulo, quem é o Paulo? Quem é o apóstolo Paulo? Bem, o apóstolo Paulo é uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. Sua vida pode ser dividida em diferentes fases: infância, formação, perseguição aos cristãos, sua conversão, ministério missionário, prisões e também o seu martírio. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele teve uma grande relevância em toda a história bíblica, toda a história bíblica, tendo em vista que o Paulo ele é um dos personagens que mais escreveu suas cartas, epístolas no Novo Testamento. Então, quando falamos da história do cristianismo, é impossível falarmos, por exemplo, da história do cristianismo sem falar do Paulo. E uma das coisas que me chama muito a atenção na, nas cartas do apóstolo Paulo é que Paulo ele não contraria e ele também não acrescenta. O Paulo ele trabalha as suas cartas tanto o Antigo Testamento, analisando a lei mosaica, como os ensinos de Jesus, o Evangelho. E ele não prega um outro evangelho. Se você ler toda a linha doutrinária de Paulo, você vai ver que Paulo, ele simplesmente ele entra na linha de pensamento de Cristo e procura interpretar aquela linha de pensamento. Ele procura interpretar aquela doutrina. Então, ele não acrescenta e ele não diminui. Só que Paulo foi o apóstolo que nós chamamos de apóstolo dos gentios. E como pode ele, sendo judeu, inclusive criado como um fariseu, ele poderia ser um pregador dos gentios? Isso fala da real conversão de Paulo ao ponto de não ter discriminação, ao ponto de não ter nenhum tipo de dificuldade para falar com os gentios. Então, Paulo ele prega para judeu, ele prega para grego, ele prega para escravos, ele prega para senhores, ele prega para eruditos, ele prega para leigos, ele prega para todos. Por isso que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Veja bem, a infância de Paulo. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na cidade de Tarso. Por isso que chamamos Paulo de Saulo de Tarso. Tarso por quê? Porque essa é a sua cidade natal, tá? Então, ele nasceu na cidade de Tarso, provavelmente entre os anos 5 aos anos 10 depois de Cristo.
Então, isso aqui é importante dentro da genealogia e também da biografia do apóstolo Paulo, tá? Da biografia de Paulo, porque às vezes nós não comentamos isso, e quando você não vê a linhagem, quando você não vê a nacionalidade do apóstolo, você também vai ter dificuldades de interpretar alguns textos. Então, Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, tá? E provavelmente entre o ano 5 e ano 10 do ano Domini, depois de Cristo. Tarso era um importante centro comercial, cultural e intelectual do Império Romano. Então, a cidade em que Paulo nasceu era uma cidade importante no sentido de um centro comercial, de um comércio forte, tá? De uma cultura própria e também um local onde tinha muita prioridade a questão intelectual e fazia parte do Império Romano. Seu nome, o nome de Paulo, nós temos duas questões importantes. No hebraico, ele era chamado de Saulo, ou seja, seu nome de nascimento era Saulo, o nome hebraico. Então, vamos lembrar sempre desta questão aqui. Deixa eu voltar para rabiscar aqui. Cadê? Ok, ok. Ops. Ok, então no hebraico, tá? O seu nome de nascença era o quê? Saulo. Agora, o seu nome romano, tá? Paulo, era o nome romano. O que isso traz de importante? É que uma grande parte de pessoas costumam dizer que Jesus, trocou o nome de Saulo para Paulo. E, na verdade, Jesus não trocou o nome. Por exemplo, diferente de Jacó. O Jacó passou a ser chamado de Israel. O Abrão passou a ser chamado de Abraão. A Saraí passou a ser chamada de Sara. Então, houve nomes na Bíblia que foram trocados, mas no caso de Saulo, não. Por quê? Porque Saulo já era o seu nome de nascença. Paulo era o seu nome romano, porque ele era cidadão romano. Ele serviu a Roma, tá? Ele foi militar de Roma. Por isso ele perseguia os cristãos com a ordem de Roma. Agora, quando ele se converte, ele passa a ser chamado especificamente de Paulo. Aí você já não vai ver, pós-conversão de Paulo, ele sendo chamado de Saulo. Então, o Saulo de Tarso é porque nasceu na cidade de Tarso. Agora, o Paulo é aquele que se converteu e agora passou a ser apóstolo. Então, como apóstolo, nós chamamos de Paulo. Na conversão de Paulo, quando Jesus chama Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Porque o nome Saulo
é o mesmo Saul, é o mesmo Saul, tá? Então é Saul, Saul. Agora, na nossa versão, chegou como Saulo. Na escrita, seria Saul. Bem, utilizado, aí Paulo era o nome romano, utilizado principalmente em seu ministério entre os gentios. Ele nasceu em uma família judaica de Benjamim, da tribo de Benjamim, tá? Da tribo de Benjamim, Filipenses capítulo 3, versículo de número 5. Deixa eu ver aqui uma coisa. Romanos 3, ou seja, Filipenses 3, 5, tá? O próprio Paulo declara. Ele era filho de fariseu e possuía cidadania romana, um privilégio raro entre os judeus. Então, vamos ver esses textos sagrados aí para a gente mostrar as bases bíblicas para este feito. Vamos lá. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 5. Só para adiantar, Ivan, já vê para a gente aí Atos 23, 6. Enquanto eu leio aqui Filipenses 3:5. 3:5 diz: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Agora, segundo o zelo do farisaísmo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei. Ele se coloca aqui como um judeu irrepreensível, que não tinha do que ser repreendido. Então, veja bem, Filipenses, capítulo 3, versículo 5, declara que Paulo ele era judeu, inclusive circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, era da tribo de Benjamim. Ele se considerava hebreu de hebreu, ou seja, filho de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Então, ele era um fariseu. Lê aí, Ivan, Atos 23, 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, ele declara que ele era filho de fariseu e que, por fim, ele era um fariseu. Foi 23, 6, né, que você leu? Sim, bastante. Tá? E aí, quando Paulo prega, e ele sabe que alguns que ali estão eram saduceus e outros eram fariseus, ele chamou o conselho e disse: olha, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Então, ele declara isso. Tá? No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Então,
Ele declara que ele era fariseu e filho dos fariseus, quando ele estava em meio de fariseus e saduceus. Agora, veja Atos 22 e 25. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ou seja, Paulo possuía cidadania romana. Cidadania romana. Então, o nome Paulo era uma demonstração da sua cidadania romana. E ele diz: é lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tributo, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tributo, disse-lhe: dizei-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o que tinha ligado. Então, veja bem, Deus chama o homem certo para a obra certa. Veja bem, irmã Ruth, irmã Ruth, irmã Beth, vejam bem uma coisa. Quando Jesus ascendeu-se aos céus, Jesus disse o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, que é o Reino Sul, Samaria, que é o Reino Norte, Jerusalém, Samaria, e até os confins da terra. Bem, então Jesus estava falando que o evangelho teria que ser pregado tanto para judeu quanto para gentios. Só que tinha um problema. Qual era o problema? Os discípulos de Jesus não queriam pregar o evangelho aos gentios. Exemplo, Pedro não queria pregar aos gentios. João Marcos teve dificuldade de pregar para os gentios, mesmo que a sua carta foi escrita a romanos. Agora, o Paulo era aquela pessoa que tinha dupla cidadania. Ele era judeu de nascimento e ele era romano por direito, por cidadania. Então, automaticamente, o passaporte de Paulo, que na época não existia passaporte, mas só para a gente entender, o passaporte de Paulo já era carimbado pelo Império e ele poderia ter livre acesso a qualquer região pertencente a Roma. Por isso, você vai ver nas viagens de Paulo que
Marcos, por exemplo, viaja com ele e logo volta. Depois você vai ver o Pedro viajando com Paulo e também retorna da viagem. Por quê? Porque eles tinham dificuldade de pregar para qualquer povo que não fosse judeu. Eles entendiam que o evangelho tinha que ser pregado na Judéia e não e não para um povo gentil. Nós vamos estudar, inclusive, daqui a pouco, as cartas aos Coríntios, e você vai ver a diversidade de povos que existia na cidade de Corinto. E os demais apóstolos tinham dificuldade com isso. Então, Paulo foi eu vou dizer assim, Paulo foi aquele trator que passou por cima de todo mundo, que passou por cima de religiosidades deles, porque a religiosidade deles impedia que o evangelho fosse pregado, por serem judeu e querer que todo mundo que se convertesse a Cristo, mas mantivesse as leis mosaicas, inclusive da circuncisão, inclusive das questões alimentares. E aí Paulo, ele é uma pessoa que ele é um divisor de águas, quebrando essa corrente de religiosidade e trazendo o verdadeiro evangelho. Quando você lê, por exemplo, a carta aos Gálatas, você vai ver que os irmãos lá na Galácia, eles queriam que o povo mantivesse a lei, inclusive que o povo realizasse a circuncisão. Aí Paulo diz: não, de nada nos vale a circuncisão. Não tem valor nenhum para nós a circuncisão. Para Cristo, não importa se você é circunciso ou incircunciso. Vocês já estão livres com a liberdade com que Cristo vos libertou. Então parece que a religião, ela sempre serviu de barreiras para que as pessoas se aproximassem da verdade. Vamos aqui. Gente, pode me interromper, podem perguntar, podem falar. Vocês estão livres. Diga, irmã Beth. A paz do Senhor. Shalom, Baruch atah Adonai. Amém. Olha, é, o espinho de Paulo, já pode falar agora? Pode falar, pode falar. O espinho de Paulo era porque ele foi arrebatado até o segundo, o terceiro céu, e para ele não ficar soberbo, aí o espinho na carne, o que seria? Eu não entendo. Até hoje eu falei, quando chegar Paulo, eu vou perguntar para entender, para não ficar falando coisa que não tem nada a ver, né? Veja bem, irmã Beth, nessa aula de hoje, eu estou me detendo um pouquinho mais sobre a vida de Paulo para a gente conhecer quem era Paulo, né? Para a gente Certo. conhecer. Então, nós pegamos aqui aonde ele nasceu em Tarso, ele era filho de judeu, ele era fariseu, porque ele era filho de fariseu. Então, nós estamos conhecendo o Paulo, né? Talvez tudo isso que eu estou falando aqui, você já sabe de cor e salteado, mas eu estou aprendendo com essa lição algumas características de Paulo, tá? Estou aprendendo. Sim. Mas a questão do espinho na carne, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre o espinho da carne, eu só vou adiantar o seguinte: ninguém pode afirmar convictamente, com convicção,
o que era o espinho na carne de Paulo. Ninguém. Tá? Sim. Veja bem, existem várias linhas que nos fazem, digamos, entender por questões lógicas e não por exegese bíblica. A exegese bíblica, a hermenêutica, não nos diz o que era o espinho na carne de Paulo. Porém, existem algumas ideias. Por exemplo, uma das ideias é que quando você lê Paulo escrevendo para casais, casados, dá-se a entender que Paulo tinha uma experiência de casamento. Ele fala muito bem para os casados. Então, dá-se a entender que ele tinha experiência de casamento. Quando ele fala para os solteiros, ele dá a entender de que é solteiro, ao ponto dele dizer, bom, que não se casasse, que fossem como eu, que não se casasse. Aí existe alguns que entendem, Leia, que Paulo ele poderia ser casado até a sua conversão. E após a sua conversão, ele fica só. Ele fica só. E ele exerce seu ministério solo, sem acompanhamento de família, tá? Só que essa linha, ela não dá para ser sustentada. Por que não dá para ser sustentada? Porque na época do apóstolo Paulo, Ivan, o que o marido fizesse, a família era obrigada a fazer, quer quisesse ou não. Quer quisesse ou não. Agora, entende-se que o apóstolo Paulo, ele pode ter sido um viúvo e aí optou pelo celibato pós-viuvez. Ele pode ter sido rejeitado pela mulher e aí preferiu viver como solteiro. Existem outros que acreditam que o espinho na carne era questão de saúde. Questão de saúde, porque Paulo ficou cego, Jesus curou a Paulo através de Ananias, ele é curado, mas ao ler as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo não escrevia. Ele sempre tinha alguém escrevendo com ele. Sempre ele tinha alguém escrevendo por ele. Então, parece que ele tinha algum problema de visão curta. Não se torna cego, mas de visão curta, tá? Então, são muitas as especulações acerca do espinho na carne de Paulo. Agora, não tem nada a ver, irmã Beth, com a questão do arrebatamento do Paulo. O Paulo disse: conheci um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi elevado ao terceiro céu. Ele não foi arrebatado 3 vezes. Ele foi arrebatado uma vez, e essa uma vez que ele foi arrebatado, ele foi até o terceiro céu. E aí ele diz: viu coisas inefáveis, que não dá nem para explicar, coisas inexplicáveis, que nem convém falar ao homem. Então, aí ele fala do quê? De uma experiência pessoal com Deus, de ir ao terceiro céu. Bem, então, vamos deixar claro apenas que o espinho na carne, nós não iremos interpretá-la ao pé da letra, ou seja, biblicamente falando. Fica aí algumas questões
lógicas, tá? Tá bom, já me acalmou aqui os ânimos. Eu vou esperar essa É, aula. Controla a ansiedade, né? Obrigada, pastor. Obrigada. amém. Deixa eu ver o que que foi que o Ivan escreveu aqui. Quando o Ivan escreve, dá até medo. Ai, ai. Mas Vou ficar. trazendo para os dias de hoje, está bem séria essa questão que o irmão Ivan levantou, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Louvado seja Deus. Aquele que casou, que mantenha-se. O que não casou, ore mais, porque só o sangue de Jesus, que do jeito que está. Eu protesto aqui, meu casamento vai ser um milagre, viu? Ai, Ô, ai. glória! Bem, aí é aquela questão, no mundo tereis, né? No mundo tereis. Então tem alguns que Eu têm sei que é tem complicado alguns mesmo, que mas eu têm, quero passar por isso, mano. não, Ivan, mas tem alguns que têm aflição por não ter, e tem uns que sofrem aflição por ter. Só assim pra eu amadurecer essa mente, ué. É, mas tudo bem, fica tranquilo, Ivan, fica tranquilo. Bem, vamos continuar com o Paulo aqui, depois a gente entra nas cartas, que nós não entramos nas cartas ainda, gente. Nós estamos aqui analisando quem foi Paulo. Estamos desenhando Paulo. Está dando para desenhar aí? Está dando para desenhar? Então vamos desenhar quem foi Paulo. Ó. Então, Paulo nasceu em Tarso, tá? Em Tarso, seu nome em hebraico, Saulo, seu nome em romano, Paulo. Deus trocou o nome de Paulo? Não, Deus não trocou o nome de Paulo, tá? Notem que aqui nós só temos uma diferença de um S, Saulo, e de um P para Paulo. Só que, só que o Saulo é o nome de nascimento, vamos chamar assim de nome de batismo, tá? Nome de família, e o Paulo é o nome romano, em que ele era conhecido entre os romanos, tá? Ele era de família judaica, pertencente à tribo de Benjamim, pertencente à tribo de Benjamim. E ele era filho de fariseu, logo ele também era um fariseu, ok? Então, esse aí é o desenho que nós estamos fazendo do Paulo. Agora, desde pequeno, ele recebeu rigorosa educação religiosa. Ele aprende, na sua infância, a lei mosaica, a lei de Moisés, tá? Ele aprende os profetas e os salmos. E os salmos. E ele fala o hebraico, o aramaico. Vamos entender que Paulo foi, entre os apóstolos, talvez um dos mais eruditos, tá? Tanto por ser um poliglota, como por ser um conhecedor muito grande das leis judaicas. Então, é importante observarmos aqui esses pontos. Também conhecia grego, linha internacional da época, né? Então, esses 4 pontos aqui, ele é de suma importância para que você entenda que Paulo era uma pessoa culta, não era uma pessoa leiga. Ele era de uma cultura, digamos, um homem muito culto da época, tá?
Além disso, aprendeu a profissão de fabricante de tenda. Atos, capítulo 18, versículo 3, conforme o costume judaico de ensinar o ofício aos filhos. Então, provavelmente, ele aprendeu a profissão de fabricante de tenda com seus pais, ou com seu pai, tá? Fabricante de tenda. A formação do apóstolo Paulo. A formação, ele é formado em Jerusalém. Ainda jovem, Paulo foi enviado para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei. Até hoje, até os dias de hoje, entre os judeus, é muito comum que um filho de judeu seja enviado para aprender aos pés de um rabino, para aprender aos pés de um rabino, tá? Então, isso aqui é um hábito que eles têm tanto para manter a religião, como para manter os ensinos Torá, da Torá. Então, mantém toda a Torá, todo o Talmud, e agora o que acontece? Os jovens eles são enviados para estudar. E aí todos nós já ouvimos falar, não, mas o Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel. É verdade, aos pés de Gamaliel. Só que esse Gamaliel aqui, ele era o quê? Ele era um judeu da linha do farisaísmo. Automaticamente o Paulo ele foi discipulado, chegou a ser quase que adestrado para manter as tradições judaicas. Judaicas. Então, por que é que quando o catolicismo entrou no Brasil, vamos colocar aqui entre aspas, junto com a descoberta do Brasil, veio também os padres, e os primeiros colégios no Brasil foram colégios de padres e colégios de freiras. Qual era a grande finalidade? Era ensinar português, matemática, ciência, história? Não. A grande finalidade era o catecismo, tá? A grande finalidade era fazer o Brasil um país católico, um país católico. Então, estudava-se no colégios de freiras, no colégios de padres, com essa finalidade de catetizar as crianças. As crianças. Bem, hoje, hoje temos escolas diversas, graças a Deus. Mas essa era a finalidade. E na época de Paulo? Na época de Paulo, as crianças eram enviadas para quem? Era enviado para as suas linhas doutrinárias. Suas linhas doutrinárias. Então, se o camarada era um saduceu, ele ia para a escola de saduceu. Se ele era um fariseu, ele ia para a escola de fariseu. Se ele era um jebuseu, ele ia para a escola dos jebuseus, e assim sucessivamente. E aí Paulo aprende aonde? Aprende na escola, ou seja, aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei da época, tá? Sua formação. Olha aí o que Paulo agora ele se transforma
aos pés de Gamaliel. Um profundo conhecedor das Escrituras. Um excelente debatedor. Meu irmão, não é qualquer um que conseguia debater com Paulo, não. Defensor rigoroso do judaísmo. Do judaísmo. E fariseu extremamente zeloso. Eu vou dar um nomezinho para isso aqui, ó. Fanático. Fariseu fanático. Sabe aquele fariseu que matava qualquer pessoa que não fosse da linha dele? Por isso que Paulo foi um perseguidor da igreja. Por isso que ele foi um perseguidor da igreja. Exatamente por causa do zelo extremo da religião. Fariseu extremamente zeloso. Tá? Filipenses capítulo 3, versículo 6. Ele afirma que, quanto ao zelo, ele perseguia a igreja. É isso mesmo? Está com a Bíblia aberta aí, irmão Melo? Cadê irmão Melo? Irmão Melo sumiu, gente. Eu não vejo mais irmão Melo. Depois que ele... Ó, ele fica só com a janela fechada. Nem consigo ver o Melo. Sei não. Ô Melo, tu tá aí? Todo mundo se escondeu agora. Leia se escondeu. Opa! Olha. Pode falar, pastor. Lê pra gente aí. Agora eu vou castigar. Filipenses Filipe- 3:6. Filipenses 3:6. é que eu tô... 3, 6. 3. Filipenses 3, versículo 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo o judaísmo que há na lei irrepreensível. Segundo a justiça. Isso, aqui está. Justiça, Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. veja bem, é o próprio Paulo que declara quem ele era. É verdade. Ele era fariseu extremamente zeloso. Então ele diz, segundo o zelo, esse zelo aqui, gente, esse zelo aqui está falando de extremidade, ser extremamente zeloso. Está falando exatamente daquela pessoa super, hiper, mega religiosa. Sabe aquele crente que parece a quarta pessoa da Trindade? Que parece o Jeová Júnior? Era o caso do Paulão aqui. Ele diz que ele era extremamente zeloso. E esse zelo era tão severo na vida dele, tão severo, que ele persegue a igreja. Ele se torna um perseguidor. Se você vê o versículo de número 5, ele declara quem ele era, dizendo circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Aquele que não tem do que ser repreendido. Esse era Paulo. E aí, Léa, já enxergou Paulo por esse ângulo aí? Eu tenho minha visão de Paulo, né?
Não. Eu não estou falando do preconceito que você tem de Paulo. Estou falando se você já viu o Paulo. Não estou falando do preconceito que você tem com Paulo ou do conceito, nem do preconceito e nem do conceito. Eu estou falando do perfil de Paulo, do Sim, perfil, né? Esse camarada, ele tinha tudo para continuar sendo matador de crente, para ser exterminador de crente. Por que é que o islamismo tem massacrado e tem matado tantos cristãos no mundo? Agora mesmo, agora mesmo na Indonésia, foi quase 200 cristãos sacrificados, mortos, queimados vivos em praça pública por um único crime, ser cristão. Quase 200 queimados vivos na Indonésia. Então, imagina, o que é isso? O que é isso? É o zelo extremo da religião. E aí, Paulo, ele diz que ele tinha esse zelo extremo, ao ponto de ser perseguidor da igreja. Aí você vê o milagre de Deus, e a gente costuma dizer que milagre é cura divina, Ei, pastor, licença. é... Não, o milagre é a libertação e transformação da vida. Diga, irmão Melo. E foi por isso mesmo, por este zelo extremo que ele estava perseguindo os cristãos, foi que Jesus, você vai se tornar um deles. E com aquele zelo, Deus trabalhou na vida dele e ele foi trabalhar para o Senhor Jesus. Exatamente. Amém. Amém. Agora, veja bem o tópico 3 aí da sua apostila. O perseguidor da igreja. Após a morte e ressurreição de Jesus, o evangelho começou a crescer rapidamente. Paulo tornou-se um dos principais perseguidores dos cristãos. Ele fazia o quê? Ele prendia discípulos, né? Ele prendia discípulos, ele autorizava castigos aos cristãos e aos discípulos, ele invadia casas, e, inclusive, ele foi um dos oficiais que aprovou o apedrejamento do primeiro diácono da igreja primitiva, chamado Estevão. Então, o grande objetivo de Paulo era ser destruidor da igreja. Ele via a igreja como uma ameaça, para acabar com o judaísmo da época, para acabar com o farisaísmo que ele professava. Então tá aí, ó, no tópico 3 da sua apostila, tá? Da sua apostila. Quarto ponto. A conversão na estrada de Damasco. Agora sim é milagre. O maior milagre que Deus quer fazer na vida de um homem é a mudança de vida. É a transformação de vida. Esse é o maior milagre. Ah, mas aquela pessoa é dura, aquela pessoa é difícil. Gente, não existe ninguém difícil para o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que dá o direito de libertação e de perdão de todo o pecado do homem. Não existe um homem que ele não possa salvar. Não existe um pecador que ele não possa perdoar. Não existe um problema que ele não possa resolver, porque nunca existiu e jamais existirá um substituto para o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Tá? Bem, a conversão na estrada de Damasco. Agora eu mexo com a Leia. Aleluia. Gente, é assim, Vai faltar, só faltar ele cair do cavalo. é assim, meu Beto. Quando eu digo assim, eu mexo com a Leia, é porque a Leia tem uns pontos aí meio esquisitos, sabe? Aí, quanto a Paulo, né? Então, de vez em quando eu gosto de mexer com ela assim, porque ela é terrível. Ela tem uns pensamentos meio doidinhos assim. Enquanto viajava para Damasco, com carta autorizando prisão de cristão, aconteceu o evento da mudança da vida do apóstolo Paulo. Tá? Atos, capítulo de número 9. Eu vou até abrir aqui Atos 9 para ninguém derrubar Paulo do cavalo. Eu estou tão bom de Bíblia que eu fui abrir Atos 9, eu abri, foi João 9. É a parte mais engraçada do Paulo, que ele vai cair do cavalo. Ok, então vamos lá. Então você vai derrubar ele do cavalo agora. Ixi. Lê aí o texto, capítulo 9. Não, começa não, tá bom, vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E Espera aí. Ele estava indo para Damasco. Ele foi lá no sumo sacerdote, pediu uma carta, uma autorização para prender os cristãos, que sim. eles chamavam de seitas, Uhum. tá? Para prender eles. Aí ele subindo, cercou um resplendor de luz do O céu. céu. Então, a primeira visão dele foi o quê? Um resplendor de luz. Vamos lá, continue. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ok, vamos lá. Caindo em terra, não diz que caindo do cavalo, caindo do camelo, caindo do jumento, diz que caindo em terra, ou seja, prostrou-se. Quando ele viu aquele resplendor de luz, algo foi tão sobrenatural que ele se jogou por terra. E aí uma voz dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Veja que aqui nem animal apareceu.
Apareceu uma voz, apareceu uma luz, aí ele fica tão atemorizado, causa um temor tão grande que ele se lança por terra, e aí houve mais um sobrenatural, uma voz, por que me persegues? E aí ele responde, ó, E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. ok, então nota que Jesus se identifica, eu sou Jesus, a quem tu persegue? Ou seja, você está pensando que está perseguindo homens? Você está me perseguindo a mim. Então, só que, por nossa justiça, parece o seguinte: esse camarada matou cristão? Matou. Esse camarada matou Estevão? Matou. Então, Deus tinha que matar ele. A justiça de Deus é diferente. Deus não queria matar ele. Deus queria fazer dele ganhador de almas. Ou seja, ele tinha que ganhar milhões, porque ele matou um Estevão. Por causa de um Estevão, ele agora tinha que ganhar muitos outros Estevão. Essa é a justiça de Deus. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E Jesus disse: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que há de acontecer. Ok, depois a gente dá continuidade. Aí começa o quê? O chamado de Paulo. Cego, perdeu a visão, se encrencou todo, mas teve um encontro. Então ele caiu por terra e ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o próprio Jesus Cristo glorificado. Paulo ficou cego durante 3 dias. Em Damasco, Deus enviou Ananias, que orou por ele, e sua visão foi restaurada. Eu sei que todos vocês querem que eu entre direto nas cartas de Paulo, gente, mas eu quero falar da biografia do Paulo. Eu preciso falar da biografia do Paulo, porque quando você conhece o Paulo, fica mais fácil entender os ensinamentos dele, tá? Então, a biografia é de suma importância, e até vou ensinar uma coisa aqui a vocês. Todo livro da Bíblia que você for ler, estude a biografia do autor, porque a biografia do autor fala muito do estilo da literatura, tá? O estilo da literatura. Fica muito mais fácil para você fazer a hermenêutica do livro. Pode falar, Léa. Até mesmo porque, na maioria do curso, nós já vamos estudar os conteúdos da teologia, né? Da questão das cartas. E a gente entendendo a biologia, a gente até vai entender o porquê de na questão de por que que Paulo assumiu a cidadania romana e não ficou com a parte lá dele, De Saulo, né? de Saulo. E muito poucos cursos a gente vai estudar sobre a biografia. Então, assim, está sendo muito bom. Bem, pelo menos, né? Eu Na tô... verdade, na grade curricular da teologia, nós não vamos estudar isso. Esse curso aqui, ele é um curso extracurricular. Então,
por exemplo, nós não temos na nossa grade curricular as epístolas. E quando a gente coloca as epístolas na grade curricular, temos apenas uma visão panorâmica. Uma visão panorâmica. Por exemplo, nós estudamos a teologia do Novo Testamento. Na teologia do Novo Testamento, nós tivemos uma visão panorâmica das epístolas paulinas, mas muito superficial, tá? Nesse curso, nós vamos estudar a vida de Paulo, nós vamos estudar o ministério de Paulo, tá? Suas viagens missionárias e tal, e estudar as cartas, analisando a exegese de cada bloco do livro. Quando eu digo de cada bloco, eu estou falando que nós vamos estudar, não vamos estudar versículo por versículo. Inclusive, tem um curso nosso, que vocês aqui ainda não conhecem, que é um curso chamado Ciências Bíblicas. O nosso curso de Ciências Bíblicas é um curso que nós estudamos a Bíblia versículo por versículo. Versículo por versículo. Eu acho que o Marcílio já conhece, né? Já conhece como é que funciona, mas ainda não cursou, né? Mas já conhece. E nós temos um curso de ciências bíblicas só das epístolas paulinas. É excepcional. É um curso que eu digo que todo obreiro, principalmente quem ministra... Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Debinha, pega uma água para o por favor. O curso de Ciências Bíblicas, eu tenho um curso das cartas do apóstolo Paulo, das epístolas, versículo por versículo. Aí nós já não vamos ficar preso com fundo histórico. Nós vamos ficar preso com a exegese de versículo por versículo. E aí são quase 6 meses de curso só das epístolas paulinas. É muito top. É muito top. É você ler a Bíblia, não é você ler a Bíblia, é você estudar a Bíblia, versículo por versículo. Pastor, quanto tempo leva? Leva cerca de 6 meses. Vamos ver aí se vocês se animar, se vocês estiverem aí animados, assim, aqueles crentes fervorosos, quem sabe que quando acabar isso aqui, a gente já começa aí uma ciência bíblica das cartas paulinas, tá? Vai de, eu, porque a minha animação depende da animação de vocês. Aí toda vez que eu escuto um barulhinho, no meu celular fazendo plim, que eu sei que caiu um Pix, aí eu fico muito animado. Ai, ai. Brincadeiras à parte, vamos aqui. Ei, Léo, não perde tempo, né, Léo? Tá vendo? Precisam ouvir esse barulhinho também, né? É, porque o veículo precisa de combustível, né, Ivan? Isso aí, quando começa a reserva a chiar, valeu, né? Irmã Ruth, está ouvindo aí? Está assistindo, irmã Ruth? Ou já pegou no sono? Ah, tá aí, tá aí. Bem, a visão de Paulo é restaurada. Então, ele foi, depois da conversão, Paulo foi batizado, Paulo foi cheio do Espírito Santo, tá? E Paulo foi chamado para anunciar Cristo.
para anunciar Cristo. Então, vamos ler aí Atos, capítulo... Leia, lê para a gente aí, Leia. Atos, capítulo 9, versículo 18. Irmã Elizabeth, está com a Bíblia aí, irmã Beth? Então, lê para a gente aí, irmã Beth. Capítulo 22, versículo 16 de Atos. Primeiro a Leia lê aí. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Ok, veja bem. Ele foi curado, né? E foi batizado. Cumpriu o cristianismo. Capítulo 22, versículo 16, irmã Beth. Vou chegar mais perto aqui. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocado o novo nome do Senhor. Invocando o nome do Senhor, desculpa. É que eu estou fanhosa. Ok. Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ou seja, a partir daqui, o Paulo começa a dar testemunho de Cristo, tá? Então, é a primeira experiência de Paulo após sua conversão a Cristo. Cura e testemunho da fé. Capítulo 22, versículo 16, que a irmã Beth leu agora, é ele dando testemunho do que Deus fez. É o discurso de Paulo em defesa do seu ministério, e aqui ele dá testemunho de que foi batizado e que agora ele era apóstolo do Senhor Jesus. Agora, os primeiros anos de ministério de Paulo, logo começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Os judeus ficaram admirados. Pouco tempo depois, tentaram matá-lo. Ele precisou fugir de Damasco, sendo descido em um cesto pelo muro da cidade. Depois passou um período na Arábia, Gálatas capítulo 1, versículo 17, retornando posteriormente para Damasco. Aí nós temos, a partir daí, as viagens de Paulo, que não vamos dar tanta ênfase a ela, tendo em vista que a maioria dos que estão aqui já cursaram, né? Então, as viagens de Paulo, Paulo realizou 4 viagens ou 4 jornadas missionárias. A primeira, acompanhada por Barnabé e Marcos. Barnabé e Marcos. O João Marcos é o mesmo escritor de Marcos, tá, gente? Então, Marcos e João Marcos é a mesma pessoa. Viajou pregando em Chipre, na Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, tá? Então ele fundou igrejas nessa primeira viagem missionária. Lembra que eu falei no começo que alguns dos discípulos acompanharam Paulo em uma viagem e depois retornaram. É o caso aqui de Marcos. Marcos e Barnabé viajou, mas o Marcos só fez a primeira viagem e retornou, inclusive, no meio da viagem. Alguns historiadores acreditam que exatamente por divergências doutrinárias, tendo em vista que a visão dos apóstolos era pregar para os judeus. E a visão do Paulo era pregar para os gentios, em toda essa região aqui. Ó. Então, Paulo faz essa primeira viagem missionária pregando a gentios, em Chipre,
na Antioquia, em Cônio, em Listra, em Derbe, ele faz suas viagens missionárias, pregando, anunciando, tá, o que Deus havia feito com ele. São as viagens de Paulo. Subindo um pouquinho. A segunda viagem de Paulo, ele leva consigo Silas, Timóteo e Lucas. Notem que Lucas está entre os apóstolos. Hoje eu até estava hoje não, ontem estava conversando com um irmão que ele estava falando sobre o ministério apostólico nos dias de hoje. Hoje pode ter apóstolo, o apóstolo não era aquele que andou com Jesus? Ora, pela visão dos apóstolos, apóstolo era aqueles que andavam com Jesus. Só que, por exemplo, Lucas foi apóstolo, mas não andou com Jesus. Lucas não andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Mas foram convertidos após a ressurreição de Cristo. E isso não tirou deles o ministério apostólico. E Paulo declara o seguinte: Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres e doutores. Então, se Deus deu ministério, evangelista é ministério, pastor é ministério, mestres e doutores é ministério, por que apóstolo não é mais ministério, se a Bíblia declara que Deus deu uns para apóstolo? Diga, irmã Beth. Então, no caso, aí seriam 5 ministérios da Igreja de Cristo, né? Seriam cinco dons ministeriais. Ah, tá, dons ministeriais, obrigada. Dons ministeriais. Porque há uma diferença entre dons ministeriais e ofício ministerial. Tá? Por exemplo, eu conheço pastor presidente, é pastor, é ofício. Ele tem o ofício de pastor presidente. Mas a chamada dele é de evangelista. É um mega de um ganhador de almas. É um super ganhador de almas. Ele tem o dom de evangelista, porém, o ofício de pastor. Tá? Você pode conhecer, por exemplo, um presbítero na sua igreja, ou um ancião, ou um bispo na sua igreja, e ele tem o ofício de presbítero, mas ele desenvolve um trabalho de pastor. Então, ele tem a carteirinha de presbítero, mas ele é um pastor nato. Então, pastor é o quê? Dom ministerial. É a mesma coisa que a gente fala de ministério de mulheres. Alguém pergunta, uma mulher pode ser pastora? E eu sempre digo, por que não? Por que não? Me diga mais o não do que o sim. Por quê? Por que não? Se Deus deu, por exemplo, dons naturais, é para homem e para mulher. Por exemplo, entre os dons naturais, cantar. Pronto, está aqui a irmã Ruth. Irmã Ruth é cantora. É um dom natural que ela entra debaixo da graça de Deus e esse dom natural se torna espiritual.
Por quê? Porque ela tem a unção, é um dom natural. Porque cantar, você canta na igreja, você canta no mundo, você canta em qualquer lugar. Uma pessoa que é cantora, ela vai cantar em qualquer lugar. Qual a diferença de um cantor cristão e um cantor não cristão? É que o cantor cristão recebe a unção de Deus. E essa unção de Deus é dada tanto para homem quanto para mulheres, é dons naturais. Dom espiritual, por exemplo, uma mulher pode profetizar na igreja? Uma mulher pode falar línguas estranhas na igreja? Uma mulher pode interpretar línguas estranhas na igreja? Pode. É Pode, dom do pode. Espírito Santo, Santo. pode. É dom do Espírito Santo. Mas o homem também pode fazer tudo isso? Sim, Pode. pode. Porque se é dom do Espírito Santo, ele não deu para homem e não dá para a mulher. Ele dá para a igreja. Ele dá para a igreja, independente do gênero, se homem ou se mulher. Dom ministerial. Dom ministerial. Por que, que o dom ministerial tem que ser dado só para homem? Não. Dom ministerial é dado para a igreja. E alguém pode ser do sexo feminino e ter recebido da parte de Deus dom para pastorear. Porque pastorear é apacentar. E ser pastor não é ser semideus, não é ser Jeová Júnior. Ele é apenas servo do servo. Somos servos duas vezes, servo de Deus e servo da igreja. E exatamente isso que Paulo ele identifica no seu ministério, que ele é servo de Deus, chamado por Deus e não por homens. Amém, pessoal? Amém. Eu ouvi um amém tão xoxo agora aí, misericórdia. Amém, amém. Sim. Ó, próxima aula nós vamos entrar nas cartas, tá, gente? Agora nós vamos entrar nas cartas. Romano, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossense, 1ª e 2ª Tessalonicense, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Vamos entrar na próxima aula aprovando Deus e não retornando Jesus. E vamos aí